Ai, dá tempo ainda, tô com 50, ou com 40, ou até com 60. Gente, sempre é hora de começar. Como essa pessoa de 93, que já ganhou muita função. Ele já faz step, aqueles movimentos de sobe e desce. A gente já está fazendo trotezinhos de corrida. Faz exercício de força, faz LPF. Gente, isso 93. Então, quem tá aí com 40 achando que o mundo acabou, pode parar com esse pensamento limitante, te devolve. É aquela coisa, quanto antes, melhor, né? Não é? O universo não te devolve o que você emana? Então, o corpo é a mesma coisa, gente. É possível passar dos 40 e ficar com um corpinho... Vou mostrar a nossa convidada. Isso porque ela já passou bem dos 40, na verdade. Ela passou dos 60. E olha como que ela tá aqui. Gente, hoje nós estamos com uma convidada muito ilustre. A Rosana, ela tá com 61 anos. Um corpo, assim, de colocar inveja a muitas mocinhas. E ela vai explicar aqui pra gente todo esse procedimento. Inclusive, ela trabalha com isso e vai poder dar várias dicas para todo mundo que tá assistindo. Nós estamos agora no Quarente. Gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e venha se inspirar aí na Rosana, que é uma musa, uma mestre para mim. E ela vai contar um pouquinho só das dicas e do segredo dela, que na verdade, assim, é tudo uma motivação, uma inspiração. Nada é tão fácil assim, mas é possível. E venha se inspirar nela, assim como eu me inspiro, é uma querida. Então vai, Rosana, o palco é seu. Gente, vamos contar um pouquinho de onde muito vem. Muito obrigada, eu agradeço. Nossa, a honra de estar com essa dupla maravilhosa. Não, e não é demais, gente? É demais olha que mesmo. meta A gente fica olhando até admirando aqui. Esse braço. Não, olha o braço, olha o corpo. Total. Ela é magra, ela tem uma barriga, gente, que isso aqui não é assim, não. Gente, ela aqui, não né? tá exagerando, tá? Meninas, meu nome é Rosanê com E. Eu falei Rosana. Não, mas é normal, tá? Fica tranquila. Vamos lá. Muito obrigada, uma honra estar com vocês, essa dupla. Elas que inspiram, né? A gente vai nesse caminho, uma inspirando a outra, um elo, né? A gente precisa, né, disso. Amém. Bom... Como que é essa sua trajetória aí? E como faz pra ficar assim, desse eu jeito? vou começar agora, porque dá tempo, né? Porque eu tô com 40. Sempre dá, gente. Sempre eu tô com um aluno de 93 anos, que, lógico, que não veio por estética, mas não existe estética sem função, né? Isso não tem como. Por isso que aquelas coisas rápidas, uma dieta aí de 2 meses para ir para uma praia, com um treinamento super intenso, ele não dura, né? Depois não se sustenta, né? Não. Você já volta da praia inchada. Já recuperou tudo que perdeu nos 2 meses. Então, não existe essa estética sem função. Então, esse aluno de 93, lógico, veio por função. E o corpo nosso é tão inteligente que ele responde a todos os estímulos que você dá. Então, se você dá coisas boas para ele, ele te devolve em coisas melhores. Isso é fantástico. E se você dá coisas não tão boas, ele também te devolve em coisas não tão boas. Exatamente, né? Então, a nossa casa. A história do que eu plantei. Pois é. Né? Então, assim, a gente tem que começar, porque as pessoas vêm perguntar. Ai, dá tempo ainda, tô com 50, ou com 40, ou até com 60. Gente, sempre é hora de começar. Como essa pessoa de 93, que já ganhou muita função. Ele já faz step, aqueles movimentos de sobe e desce. A gente já está fazendo trotezinhos de corrida. Faz exercício de força, faz LPF. Gente, isso 93. Então, quem tá aí com 40 achando que o mundo acabou, pode parar com esse pensamento limitante, o corpo te devolve. É aquela coisa, quanto antes, melhor, né? Não é? O universo não te devolve o que você emana? Então, o corpo é a mesma coisa. Trabalha com o corpo desde sempre, né? A sua trajetória. Fala um pouco da sua trajetória, até pra gente entender um pouco, assim, como é que você chegou nesse perfil. De 11 para 12 anos, não existia naquela época academia. O que existia era a escola de balé. Eu gostava mais dos esportes. Mas também a gente não tinha, naquela época, assim,
aquela cultura de largar o filho num esporte, tá, gente? Porque isso foi nos anos lá 70. Então, eu gostava... E como a gente frequentava muito clube, era uma época de clube, né? Aqui em Ribeirão. Eu via a parte esportiva do clube, mas quem treinava lá eram atletas que competiam, que eram lá da Cava do Bosque, que usavam as dependências esportivas desse clube para treinamento. Olha. Então, eu via o atletismo lá na pista, eu ficava apaixonada. E quem dava aula de atletismo lá era o Buru, que ele é, inclusive, acho que foi professor depois da USP, hoje eu nem sei, porque ele é bem mais velho que eu. E eu via aqueles atletas, aqueles jovens de 12, 14 anos, pessoas até mais simples, né? Descalços, correndo naquelas pedrinhas. Gente, eu achava que aquilo me arrepiava, eu achava lindo, sabe? Aquele movimento do corpo com aquele pé assim, e aquela raça da pessoa que não tinha uma condição muito especial, como hoje as pessoas falam, eu não tenho isso, eu não tenho a roupa. Eu não tenho Ou não tenho tempo para ir na academia, então, não tenho tempo para não sei o quê, não tenho dinheiro. E isso já me chamava atenção. E eu falava, eu quero fazer aquele atletismo. Olha Minha que mãe legal. falava, Isso, de 12 jeito anos. nenhum, não sei o quê. Ah, e tinha o preconceito, né? É porque, assim, também eu entendo hoje, porque os pais, eles tinham um medo de Medo, largar medo, a né? gente, né? Não existia esse negócio de você ficar indo sozinho nas coisas. Sempre o pai e a mãe estavam junto, né? Ah, é verdade. Então, e também não era uma coisa culturalmente que fazia parte de uma vida de pessoas assim. Assim, normais, vamos dizer assim. né? Do Então, dia a mas dia. como eu sempre fui meio anormal, porque eu Eu ia falar que ela sempre não é gostei de normal. coisas meio Diferentes. Bom, Muito aí bom. acabou que aconteceu o quê? Uma pessoa se formou em educação física e o marido dela tinha uma quadra de basquete, que ele era do basquete, e ela pegou essa quadra para dar uma aula de ginástica rítmica, coisas daquela época. Tá, Então, 3 é vezes legal, por ginástica semana. também, né? Era famoso. Era Mulher fazer maravilhoso. ginástica, é verdade. Maravilhoso. Foi o começo. Foi. E ela pegou essa quadra 3 vezes por semana, às 8 da manhã, porque a gente não podia se misturar com homem, né? Naquela época. E aí era essa ginástica feminina. E meu pai, que fez todo o trâmite ali da prefeitura para ajudar ali, né? E aí meu pai falou, já sei onde que você vai lá nesse lugar. Ah, meu que pai. legal. Aí ele viu a sua necessidade, né? A sua É, vontade. Aí eu comecei. Só que quem fazia isso eram mulheres de 30, 40, 45. Aí, já naquela época. Olha a e gente hoje causando. o povo falando que não tem E tempo. não existia ninguém da minha idade, porque era uma coisa muito anormal, uma menina. menina. E elas achavam estranho, nossa, Que mas engraçado. você. Porque era Enfim. assim, eram mulheres mais assim, casadas. Tá. Era tudo muito dividido naquela época. A mulher casada frequentava um padrão. lugar, a criança, adolescente, outro, enfim. Aí eu comecei a fazer essa ginástica lá e amava. Olha, Eu amava a ginástica ali, né? Que era uma aula coletiva. Sim, sim. Só E que eu- você era o mascotezinho ali. Então Era a comecei bebezinha e da nunca turma. mais parei. Dali eu nunca mais parei. Entrou na alma, na veia, no corpo. Aí foi Tudo. fazer educação Aí, física. por exemplo, lá nessa quadra tinha um leg press. Ah. Sabe aquela Aham. que você deita e empurra. Só que era uma coisa tão Então, estranha antiga. que era meio que de plástico, assim, e deitava e empurrava. E eu ficava Olha. intrigada, tava no canto. Eu falava pra professora, mas que é que é isso? Ela falava, isso não pode, é só pra homem. Muito bom. Olha Eu como fico- é. gente, como é era legal. assim, né? É verdade. Falava, mas por que será Eu já que vi mulher um não vídeo pode de umas fazer... máquinas antigas, assim, de Gente, academia. então tudo isso me despertava muito. Aí você fala, agora que eu quero, não pode, Aí eu quero. um dia eu porque cheguei ela- mais cedo, eu entrei lá só Aham. pra ver o negócio. E eu sempre, assim, diz meu tio, irmão da minha mãe, a vizinha, que hoje já é falecida, ficou meio da nossa família, a Julieta.
que eu no berço eu ia empurrar. Pronto, fazer leg press no berço. Não, eu empurrava o berço do quarto até na sala. Mentira. Juro. Ela já nasceu O com meu negócio. tio, ele Muito fica, músculo, ele né? fala, eu lembro da Rosane no bercinho, bom. fazendo assim, o berço ia andando. Você tá vendo? Já era uma previsão. E eu sempre Não, e você vê a perna balançava. Eu dela. sentava numa cadeira, eu ficava assim. Eu não Sempre gostava gostou de do ficar movimento, parada. né? Sempre gostou do movimento. Olha que coisa. Sempre. Que Aí eu bacana. balançava pra dormir. A minha mãe fala, você deita e ficava balançando até dormir. Por isso que se identificou com a ginástica É. rítmica. Muito bom. Então começou aí. Começou nisso. Começou só no berço, nisso. na verdade. Começou empurrando o berço. Instigada pelo leg press só para homem. Empurrando o berço. Empurrando o berço. E aí foi. E aí eu continuei, aí o que foi acontecendo? Essa explosão dos anos 70 para 80, aí foi Aí rápida. já foi mudando, né? Porque depois foi aquela, Porque antes aquela era época aquela da Jane educação Fonda, física. né? Da, É. Qual que era as famosas dessa época? A Jane Fonda que começou, Jenny né? Fonda. Com essa É, com porque essa moda. eu vim da educação física escolar, Tá. que não era, né? Vôlei. E olhe lá. E olhe lá. E Lençol aí atrás. veio anos 80, ginástica aeróbica. Ginástica aeróbica, que era Jane moda, Jane Fonda, que nossa, eu dei tudo de muita bom. aula de aeróbica. Que legal. E- Eu gostava disso na escola. E tinha o Quando tinha dança os de verão desafios. aqui, né? Que tinha as aulas de aeróbica, né? Que era Tinha. muito legal. Que eu falava, eu quero fazer. Eu usava polaina. As polainas, as O polainas colã, coloridas. né? Aham. Nossa. Gente, eu amo polaina até hoje. Até hoje eu Ai, também que tenho. Adoro. E aí fui fazer educação física e fisioterapia, mas a minha paixão foi. era educação física. Foram as duas. Porque assim, tinha um preconceito naquela época de que quem fizesse educação física não ia ganhar dinheiro. Ah. E aí também as famílias já ficavam, mas educação física era meio tido assim como curso de quem era Espera meio marido. vagabundo. Espera marido. Não, de quem era meio vagabundo. Tipo, não entendi. conseguiu queria estudar. passar em não sei na onde, Tá. vai fazer educação Ou física. assim, vou fazer só pra esperar o marido. Não, mas aí que você não ia casar mesmo. Você tava no esporte. Não. E aí eu falei, vou fazer a fisioterapia paralelo, que aí... Mas eu já fiquei 1 ano e meio na fisioterapia. Já não e era também isso. levar as duas faculdades não, Não, dá. dá, né? E também a minha paixão é a educação física até hoje. Tanto é que eu tenho 61 anos e dou aula todos os É dias. muito demais. Aulão da É Rô, demais. Tem 7 aulão, e é 15 fazer o da aulão manhã. da Rô. Então, e aí eu já dava aula na faculdade, porque antigamente você podia trabalhar nessa profissão com um CREF provisionado. Se você já mexia que com joia. esporte, você tinha esse CREF supervisionado. Não lembro E já essa dava palavra se aula. era. Também desde o berço já É. tinha uma E você quilometragem. já podia dar aula, mas não como uma professora titular Ah, e nem na entendi. escola. Tá, uma auxiliar, assim. É, mais ou menos. Tá. E aí foi. E aí E eu já montou dava academia, aula na só faculdade, e aí eu dava aula no clube e em algumas outras. Aí foram aparecendo as academias, né? Não tinham. Não tinha ainda, né? Mas e fala uma coisa pra mim, você já arquitetava isso aqui, assim? Nessa rapidez que você é, assim? De montar uma academia naquele seu estilo? Ó, é assim. Acredito que sim. Sim. A cara dela. Que é assim. Tinha, eu não posso falar nome de academia aqui? Pode. Tinha uma academia aqui que foi a pioneira, que chamava já sei qual que é. Peixinho. Já sei qual que é. Que Peixinho, foi é a isso primeira mesmo. academia que tinha máquina e tinha aula de ginástica. Só que a parte das aí eu até pedi pra minha mãe com acho que 15 ou 16 anos, não pode. É, na Que eu queria ir lá época, ver essa musculação, o que Ah. era essa. Porque não Ela era. ficou encarada com o leg press dele. Não era normal mulher fazer musculação, era uma Não, coisa não mais era mesmo. E masculina. você já tinha esse seu biotipo? Porque, pelo jeito, você já tem uma estrutura. Porque você é mignon. Sou pequena e, lógico, eu tinha um Mas- corpo muito mais bonito pela juventude, pelo Continua pelo tendo, colágeno, né? Rosane. Pelo tudo. Mas, lógico que você praticando, também já tá praticando você atividade vai física, né? esculpindo. Sim. Aham. E aí, eu queria ir nesse peixinho, minha mãe não deixava, e não sei o que. Aí, o peixinho era assim, segunda, quarta e sexta era feminino, terça, quinta e sábado Ai, masculino. Que bacana, tinha essa divisão Tinha, ainda. aí até que a minha mãe Olha, deixou, porque muito era, legal. era assim. Aí eu fui conhecer a musculação lá.
E aí eu fui. Aí depois vieram as outras academias, academias, aí eu né? fui trabalhar nas academias. E logo, olha que doida. Falei pra minha irmã assim: nós vamos abrir nossa academia. Minha irmã nem é da área. Eu já ponho ela. É, mas já Aham, põe, lógico, porque... já queria. Você vai ficar na recepção. Uai, tem que ter alguém. Alguém tem que administrar, Uma dá né? aula, outra recebe. É. E a gente já É vai justo. começar a comprar. Comprei 2 bikes, Olha! bicicleta ergométrica, de uma empresa de Rio Preto. Eu nem sei por que eu fui fazer isso. Tamanha vontade. Eu falei assim, a gente já vai comprando as coisas e guardando. Olha que doida. É a vontade, né? Tá certo. Isso, você tava na Visionária. faculdade. Faculdade dava aula nas Já dava academias. Aí nesse clube que eu trabalhei, quando eu peguei a ginástica lá, a musculação lá só podia ir os atletas que treinavam pela cava e pelo clube. Eles competiam pelo clube, equipe Blue Life, do vôlei, Sim. eram, tá? Então, Elite. Legal pra caramba. é. Nossa. E aí essa academia que tinha só podiam eles, não era para os associados. Tá. Mas eu eis que Rosane deu um jeito. E aí eu peguei, eles me puseram na sala de ginástica, que tinha lá umas aulas, mas poucos alunos. Aí eu comecei nessa sala de ginástica. Em 2 meses, Tava lotado. de 20 alunos, era uma coisa assim, tinha 150 alunos. Meu Deus! Porque eu bombava com aquela aeróbica, botava aquela Que música legal, alta, ia com a que polaina, com o demais. negócio e não sei o quê. Imagina o corpo dela Imagina, já nessa é. altura, Mas a né? energia, e era uma delícia. E o pique, né? E a E era, energia. e era uma aula atrás da outra ali, ó. Pá, pá, pá. E aí, o que aconteceu? Eu subi, olha a cara de pau, tinha 20 e poucos anos. Ah, muito visionária. Eu subi lá na Visionária. diretoria, gente, você nem tinha acesso naquela época. Mas você não esses, sabia, né? Pode ir, assim, não sei, te tô indo. contrata, te põe num lugar, você vai trabalhar isso, tal hora, tal, pica cartão, não sei o quê. Então, você cumpre regras. E eu sempre fui muito assim, meu pai, né? De chegar antes, sair depois, não responder para ninguém. Então, sempre fui muito... Eu tive uma educação, né? Daquela época. Aí, eu subi na diretoria onde eu marquei lá com o meu chefe do departamento de esportes. Posso falar com a diretoria que eu quero fazer um... nem lembro a palavra que eu usei. Tá, Quer vamos fazer lá. Aumentar o fluxo daquele Fui lugar. lá, falei, Vamos ó... fazer bombar isso aqui. Não, falei o seguinte, o negócio está crescendo. Eu quero uma parte da piscina para eu dar uma aula de hidroginástica. Eu fui a Não. primeira professora de Olha hidroginástica que em Ribeirão Preto. legal. Ai, demais, hein? E eu quero E é legal. que vocês construam uma musculação aberta ao associado. Não tem, porque aí já estava indo anos 80 e tanto. Tá, isso já já tava estava vindo. aumentando. E que quase anos 90. Por quê? O que acontecia? Antes, a aula coletiva era essa coisa sensacional, porque a gente trazia um pouco da vivência do esporte para dentro de uma aula. Mudança de direção, lateralização, Tá, legal. algumas vivências, né? Porque não tinha importação ainda no Brasil. Tá, é verdade, né? Foi só em 94. Então, Aí, até nos lá... anos 90, a importação pôde chegar. O que aconteceu, o boom? Aí aquelas 2 As bicicletas máquinas. guardadas. Aí eu já tô pensando, a minha bicicleta guardada. Ferrujada, aquela do tempo lá da Nossa. Jane Fonda. Boa! Eu tô aqui pensando, tá? Foi fazendo isso Ela assim. lembrou. Veio a importação. Falei, gente, aqui tem que ter uma musculação. É o Agora melhor que se clube da pode. cidade. É o clube da elite da Da cidade. cidade. Como é que não tem? E outra coisa, eu quero terceirizar tudo isso aí, que eu vou Olha, tocar. visionária. Muito Por bom. que também eu falei? Porque como ia aumentando os horários das aulas, porque não cabia, Não cabia mais, gente né? numa aula. É. Tinha aula que tinha 45 alunas. Então, abria mais um horário, eu não aguentava É isso que eu ia mais. falar. Também tem uma, Sozinha. né, uma limitação aí eu física, falava, ó, né? tem que contratar mais um professor para abrir um horário na hora do almoço. Aí eles começaram assim, ó, não vai contratar mais. Por quê? É custo, é imposto. Eu falei, ó, eu terceirizo isso aí, abro a minha empresa, contrato, trabalho, papapá, papapá. E eles toparam. Aí onde nasceu Aí a onde sua nasceu a academia, sua. começou no- lá. Dentro no do clube. clube. Aí eu fiquei, acho que 9 anos como funcionária. E depois, acho que 12 anos como A sua academia a, fora. a Aí empresa, tá né?
E aí me deram um pedaço da piscina para hidro, 2 que vezes por legal. semana só, porque a piscina era da natação. A musculação eles fizeram e a sala de ginástica. Gente, é demais. Gente, e, Revolucionou e é tudo isso. o fitness aqui em Ribeirão Preto. Total. E assim, eu achei muito interessante. E um paralelo, você fez esse cuidado. Você sempre teve esse cuidado seu, de praticar atividade física. Mas só a aula que ela dava. Não, então. E aí, porque ela é muito preocupada e ela tem um conhecimento muito bacana da parte alimentação. Né? Que aí casa vocês duas aqui assim. E isso você já tinha? Você foi trazendo? Você incorporava? Porque é algo pra gente trazer pro pessoal que tá assistindo a gente. Que é tipo, então eu continuo tomando minha latinha de Coca-Cola. Isso, vou treinar porque posso comer tudo. Exatamente. Tudo. Pode comer um pedacinho do bolo, comer um filãozinho meio por, né? Eu não entendo o que tá acontecendo. Você já tinha, porque ela tem um ritual que ela coloca lá pra gente, que eu sou aluna. É assim, ó. Né? Como que surgiu Foi assim, isso? eu Para vim as de pessoas uma- entenderem que não de uma é assim. época que não existia Os fast Os food da fast vida. food, né? e nem Tanto existia essa cultura de ficar refrigerante. comendo em restaurante. Aí ia de vez em quando e nem tinha muito. Verdade. Né? E minha mãe era muito antenada. Minha família é libanesa. Então, eu já venho dessas pessoas que só se preocupam muito com a comida. Entendi. Boa, Então, hein? na minha avó era grãos Mas eles todo têm dia, era aquela cultura de comer mais, lentilha. Eu Mas acho que comia come mais, muita né? quantidade. É. Mas era uma comida muito rica em nutrientes. Porque não existia comidaiada que não Industrializada, era né? lentilha, era o não sei o quê. Então, Os era grãos muita de comida, milho. era muita fruta, era isso, era aquilo. Minha mãe era muito antenada também, neurótica. Graças a Deus. Ainda bem, né? O neurótico Quem pra foi hora, sua você vê. inspiração? Minha mãe Sua e seus mãe. mestres. Minha mãe, meu pai, minha avó. Muito bom. Aí, minha mãe muito antenada. Minha mãe tinha 40 anos, 3 filhos, com uma cintura menor Ah que a lá. minha. Ah lá. Tem quem puxar, Ó, cintura menor que a minha. Bom. E ela já fazia curso de macrobiótica, Ah lá. porque naquela Gente, época a gente não tinha informação de Google, de nada, gente. Para você Era ir na aprender biblioteca algo. central. Mas na não biblioteca não tinha esses tinha. conhecimentos. Não tinha. E aí a minha mãe assinava uma revista que chamava Saúde. Você lembro, lembro dessa lembro, revista. adorava. Lá era um livrinho. Isso. Dali ela trazia informação, mais a cultura libanesa, Que da legal. comida ali, do azeite, do não sei o quê. E do curso de macrobiótica que ela fez. Então, ela já não deixava a gente comer açúcar, Tá vendo? Olha. farinha, frituras. Deixava assim, lógico, de vez em quando tinha um esporadicamente, bolo, né? tinha, Na mas frequência negócio aí de do dia a dia. bolacha, você entende? E Então, muito, você já veio... Eu sou Já viciada veio em doutrinada. Do Ah. berço. Não vou esquecer essa história do berço. E eu sou um pouquinho viciada em maçã. Porque assim, tudo eu levo uma maçã na bolsa. boa. Vai Ótimo. viajar no aeroporto, tem umas Uma maçãs. maçã. Devia te falar. É bom saber, mas vai viajar com ela, eu vou dar uma maçã. Mas não sabia a origem. Aí tinha uma professora que trabalhava comigo e sempre nos intervalos eu comia o quê? Uma maçã. Não tinha o que comer, né? Aí ela ficava assim, mas você come o dia inteiro essa maçã? Eu falava, uai, a minha mãe, porque era assim naquela época. É, maçã é prática, né? A gente comia as refeições, os lanches, as coisas, mas não tinha esse negócio de toda hora ficar comendo. É. Sim. Bolacha, Ai. abre armário, pega biscoito, Não. abre geladeira. A mãe até falava, o que você tá querendo na geladeira? Olha o consumo da energia. verdade. Quando- Não é? né? Ela Minha- não deixava eu- comer o Nem dia ficar inteiro. comendo o dia inteiro, né? Aí a gente fala, tô com fome, já tá quase na hora do jantar. Come uma maçã e bebe um copo d'água. Pronto. Toda hora, tá com fome, come uma maçã e bebe um copo E d'água. mal sabia Vê se você o dá tanto fome, que a né? maçã faz bem, né? Foi tipo, talvez ela nem tivesse o conhecimento do que era Mas é realmente que ela o sabia significado que a gente da maçã. tava com fome aquela Aham, hora. é. Agora, eu falo para minhas alunas, tá com fome? Come uma maçã. Come uma maçã e bebe um copo d'água. Vê se você tá com fome. Muito bom. Que legal. Ou dorme que passa. Então, nem sei por que eu falei disso. Não, mas por causa dessa questão da porque não tinha alimentação. belisco, porque né? aí Não a minha tinha mãe, essa- assim, eu tenho um paladar de doce. Mas só que faz mais de 20 anos que eu não como doce. Aí, mais um. É, Mas calma. Mais uma gente. Calma. Não é, que foi não toda é uma pra comer. construção, né, É. Rô? Uma construção. Então vem da minha mãe, lógico.
A gente nunca tomou refrigerante porque a gente não gostou. É porque não era comum também aquela Não época. era. Nem a minha era. Quando a gente Quando ia eu era criança, não era tão comum aniversários, assim. eles Era davam... só em aniversário. É, só mas em aniversário como era lá. Minha mãe E olha lá. era suco. Nos aniversários, minha mãe era neurótica também. Aí Por isso que a gente era vai pra outra essas áreas. cultura. Por exemplo, quando ia em alguma festinha, eles davam um refrigerante de garrafinha pequenininho. A minha mãe fala que a gente ficava a festa inteira com aquilo na mão. Eu e meio não tomar. Então, Tipo, eu vou segurar só pelo ato só pra de segurar. só pra não Porque- pra fingir. Pra fingir. Porque então a gente nunca gostou assim dessa, porque tudo é um ritmo que você adquire. sim, claro. Se você entra num ritmo desse, daqui a pouco você vai gostar. Sim, É, eu acho também. mas é o que Eu o falo- Rogério eu falo falou isso semana passada. sempre Tudo no é consultório. hábito. O ser humano é Tudo, regido até por bebida hábito. alcoólica. sim, Eu sim. tenho uma aluna que ela fala, eu nunca gostei de bebida. Casei nos primeiros anos, meu marido ficava assim, bebe comigo. Eu nunca gostava. Eu comecei a beber com agora ele. gosta, né? É assim, tudo é hábito. Exatamente. Tudo que você faz repetidamente, É, você acaba e aí fazendo você isso pra percebe, sempre, né, que vem aí, então, essa estrutura dela dentro de uma alimentação já diferenciada, já mais saudável. E no seu decorrer profissional e entendendo cada vez mais, você foi adquirindo. Ela fala assim, é uma dieta pros 30, uma dieta pros Né? Eu 40. nem falo esse né? termo dieta, gente. É porque dieta eu é acho o nome que a di- gente dá É, pra aquelas pra quem coisas é o que a gente deixou profissional de fazer o certo. também. Não, você sabe que assim, às vezes a gente chama dieta um comportamento que deveria ser o certo. Na verdade, você deveria É. estar fazendo isso. Dieta fica estou parecendo de que é uma coisa dieta, que que é de doente. não é de doente. Ou Só que não. começa e termina. Exatamente, Porque só que começa não. quando você nasce e termina quando você morre. É só um nome pra colocar em cima do comportamento horroroso que as pessoas fazem hoje em dia. Porque Exato. é verdade, né? Um consumo exagerado de industrializados, Sim. de farinha, de açúcar. Aí você fala que está de dieta pra colocar o que é certo. É. Só que o que é certo é a dieta. Na A verdade, dieta não é tá sendo dieta, que- é a alimentação que você fala, sim, né? A questão é que ela, Não precisaria dar nome pra uma coisa que deveria ser o certo. Porque quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, ai, Rô, eu tenho essa preocupação da questão da menopausa e tal. Ela falou, mas pode ser leve. Não, Né? Pode ser diferente, não precisa ser, né, um massacre, né? Mas ó, que ela todo já deu mundo... até o exemplo. Mas a Começa questão a que você falou mudança. da alimentação. E depois É. isso se torna um hábito, né? Sim. Tem que começar, uma hora tem que começar. Mas, por exemplo, tem gente que precisa de um profissional para ajudar. Claro. Sim, Porque todo mundo ele vai fazer um precisa de protocolo Isso, individualizado. exatamente. Então, eu não estou falando, coma a minha alimentação. Sim, Eu falo para as minhas sim. alunas. Tanto é que eu faço o desafio no meu programa. O desafio se chama Se Cuide. Ah, muito São bom. 7 dias com a mim. É o que eu faço para mim. Que você sabe que funciona. Que pra eu você. sei que não vai fazer mal para ninguém. Aham, Então, claro. tudo que eu como em um dia. Então, eu monto para ela 7 cardápios. Com cada hora do dia o que eu como. Que nada mais é do que Do que comida. comida de verdade. Comida. E o meu treino 7 dias, mais eu dou um treinamento na parte comportamental. Porque, gente, Sim, é tudo tudo. isso é uma, tudo é uma Os força-tarefa, hábitos, né? Claro. Nada tá dissociado. O corpo, então, o exercício com a alimentação, com a hidratação, com o sono regenerativo, com os seus bons pensamentos, com a respiração ideal. Então, não adianta... eu faço alimentação, adianta? Sim, melhor que nada. É uma Eu treino... mas é uma força-tarefa, não adianta. É um conjunto de... É o combo. É. Kit saúde. Ah, tá, tô treinando, tô lá na esteira todo dia. Ah, tá, mas e aí o depois? Tá dormindo direito? Mas tá? eu falei ontem até, uma pessoa me chamou no direct. Ela falou assim... Quanto tempo eu tenho que treinar por dia? Quantas vezes na semana para ser o certo? Essa pergunta. Porque provavelmente as Quanto? pessoas assistem e elas perguntam eu isso, né? respondi pelo story para não falar no particular para ela, porque outras pessoas já perguntaram. Sim, é uma pergunta muito comum. Quanto? Aí eu respondi, falei até o nome dela é Patrícia, uma pessoa que eu nem conheço. Falei, gente, eu vou responder aqui, a Patrícia me perguntou isso. Quanto eu tenho que treinar por dia e quantos dias na semana? Eu tenho que treinar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Calma, Denise! Não arregale o olho antes da hora. Deixa... Espera ela molhar o bico. Eu adorei essa resposta. Por quê? Eu te vejo meia hora por dia num treino ou 1 hora por dia, depende. Eu sei o que você faz depois nas outras 23 horas do dia.
Não. Você dorme bem? Então. Você se alimenta bem? Você bebe água? Você respira? Então, são 7 dias na semana, 24 horas por dia. Porque você vê que uma coisa está interconectada com a outra. Então, você pode até treinar 20 minutos por dia. Sim, e ser bom. Sim. E ter um excelente Tem um resultado. excelente resultado. Sim. E às vezes Se pode treinar, fizer. ficar 2 horas na academia e ficar só conversando. Que adianta? Ou em até fazer estresse. Porque fica com aquela... Exatamente. Eu preciso progredir, preciso evoluir. Eu tenho que E aumentar não vira peso. nada, porque aí você cataboliza tudo, não consegue um resultado Então, bacana. É. Ou você compensa, já que eu fiz, eu mereço comer. comer. Já que então você vê que você vive no estresse, tanto pro bem quanto pro mal, não sei. Então, organizar a respiração Dentro da cabeça, ideal. Ah, isso Que também você é verdade, vai trazer é o seu importante. sistema nervoso parasimpático, que a gente tá no simpático. né? Ai, meu Deus. Ai, preciso fazer. Ai, meu Deus. O tempo inteiro. Então, é tudo... Vocês veem como que o corpo, ele é muito inteligente. Ele é inteirinho interconectado. Sim, Da demais. cabeça ao pé, do pé à cabeça. E aí, isso, uma fala aí muito interessante que você trouxe. E aí, óbvio, eu vou já tocar ali, né? Porque aí, e quando o LPF chegou na sua vida? Ah, é porque isso E é demais. hoje, né, Chegou tem... assim. Ah, e o LPF é aquele do barriga pra dentro? Não é, gente. Quando Todo eu mundo cheguei- pergunta. É porque... Eu vou falar do LPS. Isso, pode falar. Aí, Vou falar da né, menopausa. Então, ela pegou, foi, né? Só pra gente fazer uma cronologia. Virou a empresária, montou a sua fiquei academia. lá e depois de 20 e tantos anos, eu construí uma academia com um projeto de arquiteto do jeito que eu queria, com 2 andares. Com a irmã na bababá. recepção. Com a minha irmã. Tadinha. Tá vendo? Ela foi visionária, ela mentalizou tanto e deu certo. Ela E tudo. a minha irmã na O recepção, Felipe, quando ele veio para Ribeirão, Isso que eu ia te falar. meu E filho quando- morou e quando 7 anos em teve Campinas. Quando ele esse veio, gap? voltou para Ribeirão, ele deu uma parte lá para nós. Ele treinou alguns profissionais lá, porque ele é psicólogo. Então, ele fez uns treinamentos, umas coisas muito legais também. Mas E só não um pôde ser muito adendo. tempo, porque ele tinha a clínica dele. Quando que você teve filho? Porque assim, nessa vida. Eu teve tive filho né? nova, porque a gente casava nova. Não é verdade? Eu casei com 18 anos porque eu quis, não estava grávida. Mas também se tivesse, não tem problema. E tive filho com 20, com 21 já separei. Ah, vai tudo é rápido na vida dela, né? É porque assim, eu sei o que eu quero. Eu Muito quero bom. o que eu quero. E isso, agora eu já não quero isso, eu vou lá e faço outra coisa. Muito bom. Excelente. E aí... Pronto. Então, Felipe tá aí há um tempão. Tá, graças a Deus. Nesse que a gente, tumulto, né, aí pegou tudo isso. Interessantíssimo, né? Pra Sim. entender que dá pra fazer com o filho. Dá. Né? Porque, eu tenho filho, não dá pra não fazer. vou fazer. Aham. Ah, mas assim... Não, É o que eu falei. desafio maior. Se a força-tarefa não estiver redondinha, você não faz. Não faz. Por quê? Eu acordava 4h30 da manhã, É pra você ter uma rede de apoio também, né? porque eu estudava das 4h30 até 5:50 da manhã. Que era a hora que eu estudava. E é a hora que eu ainda estudo até hoje. É, condicionou, né? E aí, porque eu sabia que eu não ia mais estudar, porque eu tinha filho e tinha que estudar e trabalhar. Aí eu estudava até 5:50, que ele acordava, já ia pro banho, fazia as coisas e já ia viver o dia. Eu sempre dormi cedo também. Eu sempre trabalhei à noite, mas eu conseguia dormir cedo. Tá? Então você também tem que dormir cedo. Tem que dormir cedo. Eu falo isso também. Eu fazer bato a nessa sua Você tecla tem com que ter todos aquela os meus higiene do pacientes. Tem que dormir cedo. sono. Bom, e aí eu consegui fazer. Tinha muita ajuda do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que era solteira. A irmã é ótima. A irmã, ela Minha tá em irmã é ó- todas. Tadinha, gente. Ela é ótima. Então, assim, todo mundo ajudava. Sabe? Então, isso, tem lógico. uma rede Por de exemplo, eu apoio, tava né? dando aula, meu pai ia buscar meu filho na escola à tarde. Deixava lá no clube, ali ele fazia a aula dele, cada dia um esporte, um dia natação, um dia não sei o quê, um dia não sei o que É bom que lá. ela já mandou o menino fazer tudo, né? Tu, Pra era, não te mostrar. era, Obrigada, que não é tinha obrigada, escolha. não tinha escolha. Era assim, Assim não mesmo. quero mais fazer. A natação era obrigada, porque você tem Você que sabe que aprender. com o meu também. Ele fez todos os esportes que tinha, né? E eu fazia Tinha junto, você opção. acredita? Ah, que Tênis legal, eu fazia demais. junto. Aí a gente batia paredão de fim de semana. Olha que legal. Basquete. Não é que eu fazia junto, eu ia lá, né? Muito Então, assim, não quero mais fazer basquete. Tudo bem, qual você quer? Porque sem nenhum Sem não nenhum fica. não vai ficar, você escolhe. Tem opção? Não Não. tem Eu opção. tenho. Bom, Enfim. E hoje- aí
né? E a gente vê, né, hoje A diferença na estrutura que é, né? dele, Uma pessoa né? que faz esporte é totalmente Que, diferente. aliás, em gente, relação até ao você que não emocional. viu, o Felipe, filho dela, é o que veio no Faz um episódio Uns 3 pra trás. 2 já. pra 2 trás. pra trás. E é ele. Depois você corre lá e vê psicanalista, Foi psicólogo. perfeita a entrevista dele. Muito Acho que a família é top. boa, né? É, Não, ele diferenciado, Ele né? E aí, Aí, beleza. LPF por causa da menopausa. Não tem como eu não falar da menopausa. Isso é muito importante, porque a partir de agora, as pessoas que estão assistindo a gente já vão passar por isso, se já não, né, não estiverem passando. Quando é que eu me preparo para menopausa? Quando nasce. Justamente. Praticamente. Foi o que ela Não, falou. lá na embriologia, com a comida que a sua mãe comeu pelo cordão. Ué, é mentira? Não, é verdade. Se tá faltando ferro, cromo, não sei o quê, aonde que vai refletir? Lá na Meu menopausa. Então, quando eu começo a me preparar? Dia que você nasceu, ou lá. Ou antes. Ou antes. Mas, como não dá mais tempo de tudo falar bem, pra mãe começa fazer isso, começa hoje. Então, eu comecei a me preparar para essa menopausa, que era um bicho tão de sete cabeças, porque com 20 e poucos anos, ninguém sabia que era isso, nem a mãe da fala, gente. né, sobre isso. Nada. Falava Não naquela tinham época, né? conhecimento, Não tinha, né? Verdade. coitados. Tá, assim, tem razão. Minha mãe e minha avó, elas não tiveram aqueles sintomas. Hoje eu fico analisando e eu pergunto, minha mãe não teve. Minha avó também não. Então, mas as minhas alunas tinham. Eu tinha 20 e poucos anos e a As minha alunas- turma da Hidro eram mais senhorinhas. Ou mesmo mulher de 40 e 50 anos, naquela época já era mais velha. Mulher de 50 sim, anos era era uma velha. É. E É elas por isso que tem começavam hoje, a ai, não reclamar. parece. E elas ficavam, porque eu fiquei gorda, é por causa do hormônio. Começou a ter um negócio do hormônio nessa época. sim. A reposição. Reposição. E eu sinto mal, eu não tenho vontade de nada, eu não sei o que lá. E eu falava, mas gente, mas por que acontece? Eu ficava intrigada. Não existia onde a gente pesquisar isso. E eu tinha um ginecologista, ele já faleceu, mas ele era muito... Eu sempre fui atrás de pessoa que não era o olho da casinha. É lógico, né? Boi preto procura Nossa, boi ele era preto. sensacional. Eu Com era certeza. separada. Olha, e naquela época eu não tinha papo com o ginecologista. Era ir lá fazer o negócio, não tinha aquela conversa. Mas ele já tinha essa outra visão. Então eu comecei Catei a ir ele lá. mesmo, vamos estudar a menopausa, Não. porque você tinha um público, Não, porque né? eu tinha o meu ginecologista de quando eu tive filho, que também foi sensacional. E aí, depois eu fui para esse aí. Quando eu separei, ele ficava assim, mas você não tem namorado? Não tenho, nem quero ter, tô em outro momento. Mas você tem que tomar pílula? Não vou tomar, não tem. Mas vai que um dia você toma um vinho com alguém. Ele era já desse jeito. muito Imagina bom. naquela época. Falava, eu não tomo vinho, eu sei muito bem o que eu faço. Bom, Não vai ter aí eu comecei a problema. pegar informação com ele. Claro. Eu falava assim, por que elas reclamam? Por que acontece? Me ensina, onde eu pesquiso isso? Aí ele falava da água, ele nem dava maçã para elas, que dó. Toma água. Toma só água. Eu falava assim, por dorme. que esse hormônio engorda? Ele falava assim, engorda nada, é historinha delas. Tranca elas um mês numa jaula, dá só hormônio e água, vê se elas engordam. Não, olha o médico que... Eu sempre procurei uma pessoa meio assim, né? Fora da casinha. Meu. Eu falava assim, não engorda? Não, faz esse teste. Tranca elas numa jaula, Olha, tranca na mês, jaula. dá o hormônio e a Senhor. água. Vê se elas vão engordar. Arrumando. Nem a maçã não podia. Não. Bom, então ele Foi foi começando estudando. a me trazer algumas informações, porque, gente, nem os médicos têm muita informação, Não tem. viu? Né? É. Não tem. Bom, aí, antes de eu ter minha menopausa, eu ficava, como eu já estava bem preparada, eu nunca senti nenhum sintoma de climatério nem de menopausa. Nem fiz reposição hormonal. Não que eu seja contra, mas eu nunca senti precisou, nada. você seguiu Assim, a até sequência precisa, da porque família. tem a baixa do hormônio. Assim. Mas Você não sentiu, né? pela estética seria legal, porque você fica com uma pele melhor, mas estou bem. Aí, antes da menopausa chegar mesmo, eu falava, gente, deve ter alguma outra coisa melhor para eu fazer. Porque eu quero... E outra coisa, eu tenho
um pouco assim, que eu sempre preguei para as minhas alunas, que a gente tem que ter autonomia na velhice. É isso, eu concordo. Eu falo a mesma coisa para O mais importante é agachar, que nem esse meu aluno de 93. Eu dei 2 bolinhas para ele passar no pé e tal. Ele falou, a bolinha caiu debaixo da mesa. Eu falei assim, deixa ela lá, porque quem vai pegar essa bolinha é você. Aí eu ponho os steps, assim, faço ele ajoelhar e levantar, ajoelhar. Aí eu faço ele pôr a mão para ir pro chão, para levantar. Até você pegar a bolinha. E aí eles vêm radiante conseguir pegar a bolinha debaixo da mesa. Então... Nossa, isso é importante. Isso é importante. Uma conquista muito grande. O mais importante, porque às vezes hoje em dia a gente tem essas facilidades. Então a gente vai ficando mais velho. E aí, se você chegar mais velho sem autonomia, aí você já tá... As pessoas já estão com dinheiro, querem fazer alguma coisa, quer fazer uma viagem, aí trava. Pois é. Não consegue dar 2 passos, não consegue fazer uma viagem porque não tem. Você não consegue nem ficar num avião 14 horas, se você for pro exterior. É verdade, pois é. É isso aí. E aí, eu comecei a ficar assim, gente, essa menopausa vem, as limitações da idade, eu não quero parar de dar aula. E teve também o meu marido. Surfista, com 60 anos. E ele é um surfista mais nível, assim, profissional. Que legal. Ele já foi para o Havaí. Atleta é uma atleta, né? Ele já foi para Costa Rica, para Equador, vários lugares das ondas perfeitas, para Portugal. E aí começou o quê? Aí é perigoso, né? Porque 60 anos, a água é congelada. Quando tem onda, é só em água gelada. Aí você tá lá, você dá uma dor na coluna, dá um negócio, você morre, porque é aquelas ondas gigantes. E aí eu falei, gente, a gente vai precisar incrementar esse troço. E eu já estava estudando sobre fáscia, sobre o tecido facial, sobre esse sistema. E eu busquei um método que treinava o sistema facial. Não tinha no Brasil. Tem agora um monte de gente que fala, vamos treinar fácil. Você tá mexendo, mas isso não é um treinamento. É igual assim, vamos treinar o músculo. Eu tô trabalhando mas é específico. Né? Aí tinha um método na Espanha, né? Que é o LPF. Só que ele não tinha chegado no Brasil ainda. Aí eu comecei a querer entender sobre esse método, se realmente isso era bom. E aí, em 2016, a Carol Lemes ela foi para a Espanha, fez todo o treinamento e trouxe o método para o Brasil, fui fazer a formação. Mas eu não fui acreditando também muito, né? Falei, vou lá ver o que é. Né? Porque ela quase não gosta de ver coisa diferente. E aí, eu ainda também pensei, esse é para mim. Sim. Você pensou em fazer por você, mas não para dar esse eu não aula. vou aplicar, porque esse eu vou guardar para mim. Não, porque assim, é um desgaste. Sim. É um investimento, é tempo. Eu queria pra mim e pro meu marido. Falei, esse é pra nós, pra gente ir pra praia, pra ele surfar, pra eu pendurar. Pra eu usar meu biquininho. Por causa do no estilo. porque a gente assim, a gente vai pra praia, a gente não para um minuto. Então, eu quero continuar não parando, né? Por favor. Aí, eu fui fazer a formação de base, são 3 níveis, 1, 2, 3. Eu fui fazer o nível 1, mas na hora eu linkei tudo aquilo. Da menopausa. Não só. De tudo. De da tudo, sua porque experiência. a riqueza da parte teórica e do embasamento científico desse método é tão grande. E de tudo que eu fui vendo ali, trazendo para o meu corpo e no estudo, né, que a gente vai aprendendo, que eu já voltei assim, sacanagem eu não dar isso pros outros. Que bom. Como é que eu não vou fazer isso com a pessoa? Como que eu não vou melhorar a vida de outras pessoas também? Aí, pronto. Apaixonei mais uma coisa. Tanto mais que uma agora atividade. ela já é instrutora lá, né? Não eu faço parte da monitoria das formações. Não sou instrutora. Não sou importante. E aí, eu fiz todas as formações, as especializações. Tá. E aí, fala um pouco, assim, na tua prática. O que você viu, assim, de mudança na vida dessas pessoas que você começou a usar o LPF?
Gente, face é um sistema que nunca foi estudado. Por exemplo, lá na educação física, capítulo, fáscia, membrana que envolve músculo. Pula. Lá na anatomia, abre o cadáver Ou só que a gente naquela tinha que liberação que estudar. você faz dolorida, que morre, né? Não tá faz bem, né? errada. É, né? É um equívoco. Olha. Aí lá na anatomia, a fáscia, essa pelinha aqui, puxa, Corta. joga fora que não presta para nada. E aí hoje, com todos os estudos, ela que assim manda em tudo. Exato. Tá vendo? Então, o sistema facial é como se fosse assim a nossa roupa interna. Se você abrir o cadáver Deixando as fáscias. tirar tudo que tem dentro, os órgãos, os músculos, tudo. A Vai gente sobrar uma capinha. Sobra é como se fosse você pendura no cabide de uma roupa. E esse lindo, tecido é lindo. Uma capinha. E esse tecido, ele é inteirinho interconectado. Do pé à cabeça, da cabeça ao pé. Então, você não sabe onde ele começa e onde ele termina. E ele reveste todos os órgãos, os músculos, as articulações, tendão, ligamento, nervos. Então, que acontece? Você fazendo um treinamento desse sistema, você leva saúde para todos os seus sistemas. Olha que legal. Então, E o LPF trabalha nessa... o LPF é um treinamento neuromiofacial. Mio é músculo, que é a face do músculo. Ele trabalha o sistema nervoso autônomo, que a gente tira o aluno do sistema nervoso simpático e traz para o parasimpático. Ele é mindfulness, porque a gente trabalha no momento presente. Tem o momento presente, que é a parte da respiração. Respiração, mas a gente tem os captores ali desse mindfulness, que é o olhar, o auditivo, o sinestésico, porque a gente trabalha com a sinestesia e o toque. E o captor podal, que a gente trabalha descalço, empurrando o chão. Então, a gente consegue entrar nesse mindfulness, nesse momento presente, pela dinâmica que o treinamento traz, entende? Fora esses toques sinestésicos do profissional nos lugares, com um comando de condução gostosa, diferente da educação física. Vai mais um. Diferente. Tá morrendo, vai mais um. A gente usa os toques sinestésicos da parede, do chão, em posturas deitadas ou 4 apoios, de alguns materiais leves. Então, e ele é um treinamento que trabalha o principal dele é o trabalho do assoalho pélvico. Olha, que bacana. Então, ele vai melhorar muito Que hoje nem coisas. chama assoalho pélvico, chama diafragma pélvico. E, por exemplo, tem alunas que, quando você perde a lubrificação, o LPF devolve essa lubrificação. Pessoas que estão chegando nos 40. A menopausa. Vocês devem estar ouvindo falar muito da diástase, como se fosse uma coisa. A menopausa provoca uma diástase. Então, até uma mulher que chegou na menopausa sem uma diástase adquire. Por quê? A parte aqui do nosso músculo reto abdominal, que é separadinho, ela é toda revestida por fáscia, por esse tecido. E esse tecido é um tecido colagenoso. Ele é um tecido que é à base de água, de ácido hialurônico. E quando você não treina ele especificamente, é igual uma buchinha da cozinha. Se você põe o sabão na buchinha, espreme e deixa ela ali guardada, ela fica dura, rígida e seca. Mesma coisa. E quando você molha a buchinha
espreme, aquela água suja não sai e a bucha não fica nova. É o que a gente faz com a face. Olha isso. Então, a gente devolve deslizamento, a hidratação, Essa produção do colágeno na matriz extracelular. Então, por que a mulher da menopausa fica com a barriguinha empurrada estufada e aberta? Porque essas fibras de colágeno, Perdem toda essa... elas se desorganizam, elas perdem. E aí o LPF e aí, devolve. quando o método veio para o Brasil, que começaram a falar da barriga negativa, Foi por conta de o devolver. Instituto da Espanha detesta isso. fala isso. Eu fiz treinamento, a semana passada fiquei com a doutora Tamara Real, que é a cofundadora do método, fiquei a semana inteira em treinamento com ela, ela veio para o Brasil. Eles têm pavor do que o brasileiro fez. É porque é dentro do É o jeitinho brasileiro. Não, de falar que é de barriga negativa. É. A última coisa que eles falam É isso. é a barriga, mas como ele reposiciona os órgãos Isso é uma consequência consequência de ele bom Isso é o organiza mais o assoalho importante, né? pélvico. E é o trabalho do abdômen transverso, que é a nossa cinta natural, porque esse abdômen ele tá por aqui, pelas atrás. costas, e ele se organiza. Afina a cintura. Claro. A barriga, em vez de ficar expulsada, ela se reorganiza. E pela parte das pautas posturais. Então, Isso não que é a postura, né? é pela pauta postural. Então, é por todo um contexto. E aquele vácuo que vocês veem, ele é 20% de importância do método. Ah, não é só aquilo, Não, né? ele nem é importante. Aliás, ele nem... Por E a exemplo, barriga Isso é fica importante, né? negativa Porque quando porque fala é uma de consequência. LPF, todo mundo pensa só naquele vácuo. por exemplo, é? meus alunos velhos, idosos, eu aplico LPF neles. Eu vou aplicar um vácuo numa pessoa. Não dá. Falar, inspira, exala, Prende. segura a respiração. Morreu já aí. Então, eles têm o mesmo resultado. A gestante, Ah, também, mesma coisa. Como vai fazer a vácuo? gente não usa o vácuo porque até pode, mas o Instituto não quer que use, porque você fica um pouquinho sem respirar e não vai causar. Não, mas por Pra pessoa não passar precaução. mal, né? Porque você fica 5 segundos. E quando você toma um susto, a gestante não toma um susto. Pronto, já Você travou não, mais você 5 não ficou segundos. sem- Mais, né? Aconteceu falta de oxigênio? Não. Não. Mas, e ela tem muito resultado Benefício, do né? quê? Depois pra De parte. não ter incontinência durante a Poxa, isso é gestação, bacana. nem depois. No pós-parto, durante o parto, no pós-parto, durante a gestação, do quê? Dor nas costas, Dor nas costas, né? Queixo principal. cansaço, inchaço, porque a gente trabalha o diafragma torácico, que ele é um motor de víscera, porque ele está conectado lá atrás, nervo vago. As conexões dele fazem uma drenagem de dentro para fora. Então, aquela retenção, Melhora a ela retenção. melhora muito. Poxa, fantástico. Então, você vê, ele é um tratamento, é um preventivo. Então, ele vai muito além. Você nem mais lembra além mais da barriga. da barriga. Mas você fica com uma barriga muito mais bonita, Claro. lógico. Maravilhosa. E o que acontece nas articulações? Então, a lubrificação que você tá Nossa, as articulações são beijos para as articulações. falando. Olha. Tanto é que eu tenho até minha irmã, ela tinha o joelho genovalgo. Sabe Tá. aquele joelhinho que fica para dentro? Ele realinha. Menina. Por causa as fáscias, Vai elas vêm reposicionando. por trilhos anatômicos, que são os percursos. Então, a gente tem linha profunda posterior, lateral, linha superficial. Então, cada pauta postural e cada movimento que a gente traz, você enfatiza um trilho anatômico desse. Então, ele vai reorganizando essas estruturas e um joelho genoval, que também pode vir a ser assim, por causa do seu assoalho pélvico. Ah, sim, né? Por Não, quê? é- E por causa do seu pé. Também. Porque, assim, nós somos prejudicados, né? Com a evolução de usar sapatinhos bonitos, botinhas maravilhosas. Lindas e Que problemáticas. Coisa O prendeu o nosso pezinho. E
um nervo do nosso assoalho pélvico, ele vem pelo assoalho pélvico, passa por trás do corpo e se conecta com o nosso pé. Então, se o nosso pé tá assim, esse nervo tá puxando esse assoalho, essa pelve sua para cá. Frente. Se essa pelve tá mal reposicionada, seu joelho não vai ficar alinhado. Então, você vê como que tudo é Tudo é interconectado. interligado, né? E o LPF traz Trabalha o corpo toda essa inteiro. parte estrutural, ele devolve a organização dessa parte estrutural. É difícil ficar explicando. Não sei se vocês muito estão bom, foi uma aula Vocês estão maravilhosa. entendendo? Não sei se é muita Maravilhosa. doideira. Não, é muito bacana, é muito interessante, porque assim, às vezes as pessoas associam as coisas somente à estética e olha os benefícios Não, além quando disso, eu tive de a mobilidade. oportunidade de fazer o nível 1, né? A gente vai se reorganizando para voltar. Porque Eu quero também, quero lá. gente, é incrível, porque nem tossir eu sabia. A primeira vez que eu cheguei lá, tosse, ué, tossir? Tá. Olha o jeito que você tá tossindo. Ó, ela mostrou tanta coisa pra mim através de uma tosse. E eu falei... E um dia também, eu falei, mas o meu quadril aqui, ela falou, é por causa do seu calcâneo. Hã? Eu falei. Ela falou, não, peraí que a gente vai reposicionar aqui, você vai fazer assim e parar, né? Aí você vai ver como que vai mudar. Então, É na hora, né, que você... Às vezes a E o mais postura. importante é a Respiração. O LPF trabalha com respirações Respiração, né? rítmicas em tridimensionalidade. Então, ele devolve esse ritmo e esse tridimensional que a gente perdeu. explica Por isso quê aí pra que a gente quem perdeu? tá- Vamos lá. A gente inspira pelo músculo inspiratório, que é o diafragma torácico. Ninguém mais inspira assim. Por quê? Esse diafragma torácico, ele tá tão rígido, que não vai mais. ele tá tão sem mobilidade. O que a gente trabalha inicialmente, né? Devolve essa mobilidade Até hoje, e eu vou essa fazer uma coisa e a Tem que aprender a resiliência respirar desse de novo. tecido que tá rígido. Então, o início do LPF é aqui. É, né? É um treinamento desse músculo. Porque a nossa inspiração acontece nessa tridimensionalidade. E a gente está respirando por onde? Pela barriga. Pela barriga. Por quê? Onde está esse diafragma? Aqui. Tá. Porque a gente trabalha, senta, faz aqui. Achatado. Senta no carrão, assim. É, tudo achatado. Tudo. O celular, achatado. Então, ele foi ficando para Pra baixo. fora de posição, para Puxa. baixo. E ele tem um movimento assim, ó. Eu inspiro, exalo. Que é o que a gente fica treinando. E ninguém consegue. Ninguém não consegue é difícil. fazer, demora. E por que é tridimensional? Porque essa respiração é laterocostal. Eu abro costelas na ins. E esse diafragma, ele não tá só aqui. Ele tá aqui, a crura dele tá aqui. Ninguém respira Ninguém lá. respira lá. Não. Então, ele é laterocostal. Ele é longitudinal, porque eu encho a caixa Aqui, também, a caixa ó. torácica. E ele é anteroposterior. Eu respiro daqui pra cá, ó. E aí, o que acontece com a minha barriga? Ela nem mexe. Ela nem mexe. E então, E é por tudo isso... o contrário que a gente faz. A gente E respira e fica a aí- barriga lá, assim, ó. E a exalação, ela é uma exalação longa, ela é lenta. Já tá, até E- calma a pessoa, então. Aquelas pessoas Vem pro ansiosas. parasimpático, Vai vem pro fica parasimpático. tranquilo. E ela é uma exalação com uma leve resistência. Ela é resistida. Então, é assim, ó. Eu inspiro em tridimensionalidade na caixa. E eu exalo com uma resistênciazinha. E aí, ó, você vai tirando Já vai aquela tirando aquela- pressão abdominopélvica dessa cavidade intraabdominal. É fantástico. Então, você vê que não é o vácuo que faz a barriga Não é o negativa. É a É respiração. todo o processo. É tudo. A pauta postural, ativação de musculatura intrínseca, que é músculo profundo. É Ai, gente, muito demais, profundo demais. É muito profundo. esse conhecimento, E ô, Rosane, né? me fala assim, vamos supor que uma pessoa nunca... Porque quem tá assistindo aqui, né, tem vários níveis, assim, né, de condicionamento físico. Vamos supor que uma pessoa chegou aqui aos 40, ou passou dos 40, e nunca fez nada de atividade física, porque é bem comum, né? Um sedentário nível hard, que eu gosto de brincar.
Ela tem concerto? Nossa, nem fala. Vamos dizer assim, né? Gente, A Fernanda tá rindo. Eu acho que ela vai matricular junto com a gente. ai, que lindas. Lógico, gente, não tem idade. Uai, esse é aluno do 93. Eu tenho aluna de 72 anos. Ela faz o aulão todos os dias. Ela tá linda. Faz LPF comigo desde quando eu comecei, há quase 7 anos. Quando ela entrou na minha academia, ela tinha 56 anos. Ela já tinha osteopenia. Olha lá. Isso é importante. Ela já tinha... Ela tinha distensão abdominal. Não tinha músculo. Então, lógico, se você tá com osteopenia, você já não nem tem massa músculo mais. muscular. Sarcopenia. E um cansaço excessivo, Sim. né? Sem fim. Porque ela já estava entrando, eu não sei, ela devia estar já na menopausa, sei lá. Bom, aí ela começou, ela tá até hoje ela tem 72. Mudou completamente. Maravilha, a se vida você dela, vê né? O antes e o vídeo, depois. ela manda videozinho quase todo dia foto. Que legal. O corpo dela, a massa muscular. Gente, lógico, ela tem 72. Ela tem uma pele de 72, mas ela tem a barriga reta, cintura. Legal. Mobilidade, Mas ela mobilidade, tem a funcionalidade. parte postural maravilhosa. Tá. Ela tinha incontinência urinária. Não tem mais? Não. Muito. Isso é importante, né? E a osteopenia dela não virou Não virou. osteoporose. Barrou, acabou. Acabou. E ela Estacionou, viajou né? para Portugal. Ela falou, Rô, fico no Curtiu avião, não tudo, a sinto vida dor inteira. em nada, Ai, em que coluna. maravilha. Chegou Pegar lá, malinha. subia as escadarias, tudo correndo, mandava vídeo. Ela subia correndo, mandava um vídeo Que assim. legal. E- Porque- muito bom, porque as pessoas são muito imediatistas, né, Rosane? Elas não pensam na frente. Pois Por exemplo, é. tá aqui com 40, o que eu vou saber quando tiver com 70? Eu quero saber de hoje, não é assim? Só que aí chegar em 70 lá, você não conseguir nem fazer a sua própria locomoção sem precisar de um recurso. Ou de alguém para É o te que a Rô ajudar. fala, né? né? É o preparo que você faz. Então, quando ela começou a levantar esse start dela, que as alunas lá, esse negócio da menopausa, peraí, deixa eu correr aqui que eu vou me preparar. Então, ela teve um preparo. Ainda até ela falou, quando você começa a se preparar para menopausa? Lá pelos 25, 30, né? Eu lembro. E a questão da alimentação, Lá que eu lembro. Lá que- quando você nasceu, né? não. Se pudesse Mas- voltar pra trás e avisar a mãe, né? Mãe, come direitinho a gente na não tem gestação. isso, né? Eu posso fazer isso agora Não, com a mas minha qualquer filha. hora, gente. Qualquer hora. Um E mês é- que você faz Aí, alguma isso que eu ia coisa, falar, já Isso. muda. Você E a muda. questão que eu lembro que você enfocou, que eu achei muito interessante, você, né, da área, que é a questão da alimentação. Não é a minha alimentação dos 35, 45, Não é igual. não é igual. Não, óbvio que Não adianta. A gente muda, né? Exato, então é Cada esse fase preparo. é uma necessidade diferente, né? Então, ela Gente, falou assim, o que tudo eu vai como envelhecendo, hoje- até os órgãos, né? O que eu como hoje não era o que eu comia quando eu Não. tinha Não. 30. De jeito Né? nenhum. Muda. Muda. É, porque assim, a gente não envelhece só por fora, né? Fosse assim, tava bom. Os órgãos também vão perdendo, né? A gente vai tendo essas perdas, né? E é o que o LPF Então, faz. Ele devolve, trata você dá de dignidade. dentro pra fora. Devolve um pouco da dignidade. Não, ele te trata de dentro pra fora. Isso é legal, hein? É incrível. E o que você falou de quando você tiver velho, precisar de uma ajuda. O que eu apavoro minhas alunas? Eu gosto, Eu também sou bem terrorista. Adoro. Falo, gente, não pensa que o seu filho vai te ajudar. ajuda nada. Eu falo isso pro Felipe, sabe o que ele fala? Ele fala, é isso mesmo, mas se cuida, porque você vai ter que cuidar de mim. Olha ainda o contrário. Bobear a verdade. Ele fala, você vai ter 90, eu vou ter 70, você vai ter que ficar cuidando de mim. Eu não duvido, não. Nem um pingo. Aí eu falo pra elas, o filho não vai ajudar, sua filha, sua nora. Nós não teremos ninguém para nos ajudar como foi antigamente. A gente não tem uma condição financeira de gastar não sei quanto, porque se você tiver que ter um enfermeiro de dia, Cuidador de todo noite. Gente. Tem que pensar em tudo isso, um né? gasto. Eu toco esse terror também. Porque assim, eu também sou a doida do exercício, né? A Denise sabe, eu sou um pouco parecida. Eu quero fazer tudo de exercício, eu gosto de fazer todos os esportes Ai, que também. beleza. Não, amo. Sempre tá em movimento. E eu toco esse terror aí com meus pacientes também. Eu falo assim, gente, para de pensar no imediatismo. Pensa lá na frente, como que vocês vão estar, que jeito que vai estar andando. Eu quero ser velhinha sarada. É. Meus 80, 90. Pelo menos tá. Amém, nós né? seremos. Né? Ah, com certeza.
Uau, Rô, que... Não, dá pra trazer um monte de coisa. Não, porque realmente o LPF é... Eu vou fazer. Porque já que eu gosto de fazer tudo, eu vou fazer o mais. LPF, ele é transformador. Ele é de uma intensidade, mas de uma intensidade assim... Porque você mexe um negocinho aqui, mexeu lá tudo assim, aí você fala, meu Deus, que coisa interessante. Bora voltar, eu vou com você, Denise. E é muito mais profundo do que só a questão da barriga. É que o LPF é assim, a gente estuda anatomia emocional. Nós somos nossas emoções. Sim, com O certeza. olhar, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu tô olhando pro futuro. É mexer com as emoções, Exato. né? A face é o órgão mais emocional que existe. Ela, é a cereja do bolo. Para acabar essa entrevista com a cereja no bolo. Ela guarda emoções, traumas. E o LPF, ele vai te dando essa clareza mental e te libertando. Só que, ó, o LPF é para todos, mas nem todos são para o LPF. Olha. Eu ia falar para ela deixar uma frase. E às vezes as pessoas desistem de... Elas fogem. Ou, por exemplo, a gente trabalha... Nas pautas posturais, a gente tem o olhar para o horizonte, né? Para o crescimento axial, que é estar no momento presente. E às vezes você vê que tem o aluno que fica assim, ó. Fecha o olho. Ela não consegue, né? Tá ali. Tá com a cabeça ou no passado ou no futuro. Mas ele tem também, você não chegou lá. A gente começa no momento presente. Depois ele tem inspiro. Um olhar para o seu futuro. Você também não pode estar aqui bobeando. Né? Mas é um olhar assim. Ela fazia LPF lá com 20 anos, né? Porque, E volta para cá. E ele tem um olhar no seu passado. Porque o passado... A gente carrega, né? Não tem como. Mas as posturas de costas para a parede querem dizer o quê? Que você aceita seu passado. Por quê? Você tá assim, você não tá com aquele peso nas costas, né? E nem assim, aconteceu e... Então, você tá ali na parede, empurrando a parede e crescendo. Então, você tá aceitando o seu passado, respeitando, só que indo pra frente. E você tá pronto, porque a gente sai da postura da parede em... inclinação de eixo. E você está pronto para o seu futuro. Aí você diz... demais, sem o quê? O peso nas costas. Porque você está em crescimento axial. É praticamente uma terapia. Ele é profundo demais. Muito. Ele é maravilhoso. A mentora, ela é genial. Excelente. Ela é genial. Ela traz para tudo isso filosofia, todos os movimentos do LPF são embasados em quê? Em uma frase de um filósofo, em uma... É muito rico. Nossa, é fantástico. E o nome das pautas posturais são o nome das deusas gregas. Afrodite, Artemis. Não, porque, por exemplo, a postura Afrodite é uma postura de descarga desse assoalho pélvico. Ela é muito... E é uma postura que trabalha muito a parte desses órgãos assim profundamente. E a deusa Afrodite era a deusa do amor. Do amor. Então, cada nome da postura tem um porquê com o que essa postura está trazendo. Poxa. A gente tem o hábito de pedir para você deixar uma frase, um livro, um filme. Mas eu já peguei tanta dica daqui agora. Já vou. Mas enfim. Que dica que você pegou? Nossa, várias, né? Dá pra gente navegar aí por um oceano vasto de tudo que você falou. E a questão da filosofia. E foi tudo bom mais. ela realmente explicar o que é o LPF, porque a gente tem aquela ideia simplista de que é só o vácuo. Exato, né? Não. Olha, vai além. Você nem trabalha lembrou com a mais parte de emocional. vácuo Não, agora? eu nem sei quer fazer Você nem quer fazer vácuo. Não, nem quer, que é isso. Não. E ele tá ali, é intrínseco, né? Dentro da aula, da metodologia em si. Mas e aí? Pode deixar, a gente Qual deixa você deixar o recado. Deixa um recado pra gente, né? o Quem está nos assistindo, assim, que tipo... Gente, o recado que ou eu uma deixo, frase, ou aquilo que você é usa na sua se vida. ame, se cuide. É demais. Porque eu sempre falava isso para as minhas alunas e sempre trouxe isso para minha vida.
A gente precisa se amar e se cuidar em primeiro lugar. Isso não é bobagem e nem frasezinha. Eu tenho essa hashtag quando nem existia hashtag. Eu tinha essa frase lá É o mantra, da nossa é o mantra dela. Era, gente, se ama e se cuide. Mas... Aí eu falava para minhas alunas, falo para vocês, na sua casa, você é casada, mesmo quem não é, você é casada, tem seu marido, 2 filhos. Quem que é a pessoa mais importante da sua casa? Seu filho? Não, a gente mesmo. Seu marido? Então... O trabalho? Não. Por quê? Porque se seu filho ficar doente e você não estiver bem, Quem como vai é que vai cuidar fazer? dele? Se seu marido estiver doente, como é que vai fazer? Se a mãe do seu marido estiver doente, ele precisar ir lá cuidar dela e você não estiver bem, quem vai cuidar dos seus filhos? Então você E da casa, e né? da De casa. tudo. Então, E se não tiver marido? É. Como que vai fazer pra Quem que vai também, cuidar? Mais pior, importa, mais pior ainda. ainda. Então você é a pessoa mais importante da sua casa, não é o seu filho. Né? Não é a sua mãe que é idosa, é você. Esse Não é o seu ecossistema, marido. né? Né? E eu estando bem, o ecossistema Tá funciona. tudo funcionando. Pronto, então a frase é se ame e se cuide. É isso Muito mesmo. bem, gente. Gostei. Olha, então, né? E amanhã eu vou fazer minha Muito. matrícula Do LPF. do LPF. Seja bem-vinda. É muito lindo, eu falo, né? Porque eu tenho essa paixão, como você tem a questão do corpo. Então, você tava lá, eu imagino, eu já vi a pessoa correndo ali no atletismo, que ela falou, porque eu acho lindo. Né? A biomecânica. A biomecânica Eu acho e da maravilhoso. capacidade da regeneração do nosso corpo. Então, é Também. realmente se cuidar desse templo maravilhoso que está aqui com a gente. E muda, assim, a vida, né? A partir do opa. momento que você torna consciente desses bons hábitos, né? Dos hábitos certos, né? Vamos falar assim. E você sai dessa teia que tá todo mundo lá preso e vai aqui. No começo dá uns desafios ali, assim, mas é isso que você falou, tem que ter alguém, né, te orientando ali nesse início. E depois o resultado, gente, só vai. É. Corre pro abraço lá, subir a escadinha em Portugal e mandar pra ela a Mandar foto. beijinho. Não é? Mandar fotinho. É isso. Gente, muito obrigada. Nossa, eu que amei essa agradeço. entrevista por Amei. tudo, por Nossa, todas as dicas que que bom, você eu deu. A louca amei do estar esporte, com né? A louca do vocês. esporte ama, né? Olha que linda. A louca Nós do vamos fazer um esporte ama, esporte. vamos. Eu vou dar aula um presencial na praça, que eu dou às Oi, vezes. então já que vou. Vocês vão, Zerinho. tá? Vamos. Geralmente 40, é sábado, 40 7h30 vai. da manhã. Vamos, Olha, vamos Vamos. levar o 40. Vamos levar o pra 40. lá. com certeza. Pronto. Lá Tá vai ter fechado. 60, 70. Total. Tem Isso mesmo. 30, tem todas as Tem idades. tudo. E É pra isso, gente te achar nas redes sociais, @Rosane Sarkis. Sim. Sem ponto, sem nada. Então é isso, ela manda mensagem no direct. O stories dela é muito legal, ela coloca lá. Meu alimentação de hoje, ela já começa. É bom, já vai com dicas. 9 copos de água e não sei o que. Na hora que eu olho aquilo, eu falo... Já é vai com dicas. inspiracional. Se inspire na Rosana. Muito obrigada aí pela Rosane. Rosane. Se inspire, né, nessa história, nessa trajetória. Divulgue aí pros seus amigos, né, Isso, amiga? compartilha, siga-nos no YouTube e no Instagram. E põe lá o sininho para receber as notificações de toda semana. Tem vídeo novo e, sim, um melhor que o outro, vocês viram. E espalhe esse bem que a gente tá divulgando e trazendo aqui para vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigada.